Mais uma tragédia do Vila Nova. Hoje foi demais, gente. Hoje foi de lascar. Hoje foi realmente um resultado extremamente decepcionante, extremamente broxante. Que goleada, hein? Que vexame do Vila Nova. O Vila perde de 1? Não. Perde 2? Também não. Ele não se contenta com 3 e aí ele leva de 4. Olha, pode custar o acesso do Vila. O Vila tem sido medíocre jogando fora de Goiânia. Só que o Vila tem conseguido, por incrível que pareça, uma grande façanha. Ele vem piorando o futebol dele fora de casa. Tremer, esses caras não podem tremer. Ou será que são pipoqueiros? Porque nós precisamos saber, nós precisamos entender. O torcedor do Vila merece uma explicação. Tá vendo aqui? Isso que é o jogo. Pega esse jogo. Olha isso aqui, ó. Amassa o jogo. Joga fora esse jogo, esquece a porcaria desse jogo. Pois é, esses os cortes das opiniões dos comentaristas da Rádio Band News e Rádio Bandeirantes Goiânia, logo depois da partida Ceará 4, Vila Nova 0. Rapaz, Vila Nova em casa no Oba, futebol totalmente diferente, que deixa claro a torcida colorada empolgada. Olha essa situação aí. Glorioso de rumo à Série A! Vila Série A ano que vem, bora muito! Bom, é Série A, caralho! Série A! Série A! Fique no vídeo que no final dele a gente vai trazer os últimos confrontos do Vila Nova nesse brasileiro, para você fazer a sua matemática, se dá ou não dá ainda para contar com o acesso da equipe colorada. Porque a partir de agora a gente traz as opiniões da imprensa goiana, Rádio Bandeirantes e Rádio Band News. Começando com a Bandeirantes, João Batista, o Joãozão. O Luizinho, ele precisa colocar para os jogadores, né, dividir a tela, um jogo do Vila em casa e um vídeo do Vila jogando fora de casa, cara. Aí você vai falar para mim que o Ralf treme? O Ralf é campeão mundial, cara. Então o que tá acontecendo? O time do Vila é imaturo? Não é, são jogadores experientes. Cristiano disputa campeonato paulista lá, joga contra o São Paulo, joga contra o Palmeiras todo dia. Já disputou o campeonato ano passado, o Igor Henrique, idem. Né, esse James, lateral esquerdo, é da seleção panamenha, estava na Copa América agora há pouco, disputando lá contra os grandes jogadores sul-americanos que brilham lá na Europa. Né, você pega aí quem mais experiente do Vila Nova, né, o próprio João, o Arilson, o cara já tem uma rodagem, uma bagagem, uma folha prestada. O Denis Júnior, o próprio Denis Júnior, que nós não gostamos tecnicamente, mas o cara já jogou no Atlético Mineiro, já esteve aí em grandes times do futebol brasileiro. Então, tremer, esses caras não podem tremer. Ou será que são pipoqueiros? Porque nós precisamos saber, nós precisamos entender. O torcedor do Vila merece uma explicação, né? Porque ou eles tremem ou pipocam. Porque não dá para você ser tão diferente jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga, que é um time forte, vibrante, um time constante, um time intenso. Aí quando sai de casa não dá conta de dar um chute na bola na direção do gol adversário. Agora o Newton César, que no ano passado fez até campanha do acesso, terra prometida e que não veio. Olha o que o Newton César falou depois de Ceará 4, Vila Nova 0. Olha, pode custar o acesso do Vila. O Vila tem sido medíocre jogando fora de Goiânia, decepcionante. E o que chama atenção, os últimos 3 jogos, o Vila tomar 9 gols. E eu fiquei horrorizado hoje com a atuação do Ralf, jogador mais experiente, participou de todos os gols, falhou clamorosamente. O esquema que eu achava que ia dar certo no 4-4-2 não deu, não surtiu nenhum tipo de efeito, meio de campo não funcionou, o Vila, o ataque só tem um jogador que é o Alisson, e o sistema defensivo do Vila hoje foi terrível, não funcionou. Talvez o menos ruim o Elias, o Eric Davis fraco,
O Ralf, péssimo. O Deni Júnior, para mim, falhou em um dos gols. O James também colaborou e bem, pelo menos nos 2 gols dos 4. Os volantes do Vila não jogaram absolutamente nada. Técnico do Vila também não deu conta de arrumar taticamente, e as alterações também, realmente, da forma como está. Se depender de ganhar fora para subir, Vila vai ficar mais um ano na Série B. Opiniões Rádio Band News, começando com o maestro Tim. Tim, para você que não sabe, já brilhou com a camisa colorada. Hoje, comentarista. Olha o que ele falou depois da goleada diante do Ceará. Ele não fugiu do normal. O Vila é um normal. Mal fora de casa, bem dentro de casa. Não tem impactado as derrotas do Vila fora de casa. Se bem que hoje foi goleado. Aí sim leva uma pressão maior, leva mais uma vez a desconfiança do torcedor. O torcedor que já tem várias situações para lembrar que não deram certo, principalmente a do ano passado. O torcedor que estava animado depois da vitória em casa mais uma vez diante da Chapecoense. Mas o Vila tem sido isso no Campeonato Brasileiro. O Vila tem sido um time muito ruim fora de casa, só que o Vila tem conseguido, por incrível que pareça, uma grande façanha. Ele vem piorando o futebol dele fora de casa. Consegue manter um alto nível de aproveitamento em casa, é o melhor mandante na competição, e mais uma vez ele vai passar por essa situação. Já passou por essa situação várias vezes e continuou como um ótimo mandante. Perdeu fora de casa, vence dentro do Oba. Sempre acontecendo a mesma coisa. Agora vamos ver como que vai ser essa situação. Hoje foi vexatório. O primeiro tempo extremamente ridículo do Vila Nova, não conseguiu defender, não conseguiu atacar, não teve jogadas pelos lados do campo, não teve criatividade por dentro e defensivamente uma lástima. Mesmo com mudando o esquema, o Luizinho não conseguiu fazer o Vila ser forte defensivamente. 3 volantes que não marcaram, jogadas pelo lado do campo, principalmente pelo lado esquerdo em cima do Eric Davis. O time do Ceará deitou e rolou. A pior partida que eu vi do Ralf com a camisa do Vila desde quando ele chegou. Então realmente nada deu certo. Para fechar com a opinião do Matheus Carvalho. Rapaz, olha o que ele falou. Tá vendo aqui? Isso que é o jogo. Pega esse jogo. Olha isso aqui, ó. Amassa o jogo. Joga fora esse jogo. Esquece a porcaria desse jogo. Não pensa nesse jogo mais. Não pensa nos outros jogos que o Vila Nova perdeu fora de casa. Esquece. Esquece o jogo. Foca daqui pra frente. Vai ter o próximo jogo vai ser em casa, vai ser um adversário interessante para o Vila Nova jogar, vai ser um adversário interessante para o Vila Nova ganhar bem. A vitória fora de casa, sei lá, ela pode acontecer, uma hora ela pode acontecer. Seja na última rodada, na penúltima rodada fora de casa, vai acontecer. Vai acontecer. O que não pode é perder a esperança, é perder a pegada, é perder o bom futebol que acontece dentro de casa. Isso aí você não pode perder. O Vila Nova vai ter mais quantos jogos fora de casa? Uns 4, mais ou menos? 5 jogos. O Vila Nova pode perder mais 4 jogos fora de casa. Ele vencendo um, tá ótimo, tá excelente. Vamos aqui tentar explicar a situação. Neste exato momento, o Vila Nova é o 4º colocado com 45 pontos. O Sport joga com o Paysandu, lá na Curuzu. Se o Sport vencer a partida, o Vila Nova sai do G4. O Sport, neste momento, tem 43 pontos, vai a 46. O Vila Nova permanece com os 45 e cai para a 5ª colocação. Vamos piorar um pouco a situação? Os últimos 10 jogos, 5 em casa, 5 fora de casa. O Vila Nova tem que chegar a 63 pontos, segundo os matemáticos, para conseguir o acesso. Ou seja, tem que vencer todas as 5 partidas em casa e pelo menos uma fora. Sendo que uma dessas fora é com o Goiás na Serrinha, também em Goiânia. Mas não significa dizer que o Vila Nova vai conseguir vencer essas 5 partidas em casa e essa partida fora. Concorda ou você acredita nessa façanha? Pois é, aí se conseguisse os 18 pontos, 18 mais 45, que tem neste exato momento, chegaria
aos 63 pontos. Explicado? Agora vamos aos últimos confrontos do Vila Nova na Série B. Se liga aí. Em casa, o Vila Nova enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba, Amazonas, Ponte Preta e Ituano. Fora de casa, o Vila Nova encara o Mirassol, Goiás, Avaí, Santos e Paysandu. E aí, você torcedor colorado, não importa se torce para outro time, qual a sua opinião? O Vila Nova consegue o acesso? Vai conseguir essas 6 vitórias nesses 10 últimos jogos? Fique à vontade no chat e deixe a sua opinião. Belezinha? O espaço é aberto para todos aqui no Aparecida TV Web. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e não se esqueça de ir em nosso Instagram e TikTok e seguir a gente. Tudo Aparecida TV Web. Compartilhe!